Bom dia, Fábio. Que bom estar contigo, que bom estar aqui com toda a audiência da Acústica. Eu fiz um anúncio aqui para os ouvintes aqui, aumentou a audiência quando eu falei no Antônio da Luz, o negócio cresce aqui, rapaz, de gente ligando rádio, televisão aqui para acompanhar. E Antônio, eu estava dizendo aqui que pena isso, né? Profissionais, bons profissionais, né? São misturados com os maus profissionais quando tem manchetes. Está falando aqui da advogada presa hoje de manhã com material ilícito entrando no presídio, como também tem parlamentares cobrando comissão de emendas parlamentares. Como é ruim isso, né, na profissão, e daqueles abnegados que são os que trabalham direitinho, fico vendo notícias ruins do seu colega de profissão, que não dá para chamar de colega, né, quando entra nessa prerrogativa a gente já deixa de ser colega, mas o problema é que os direitos vão empurrando, empurrando, e aí fica chato, né? Tu que conhece bem aí o Leonardo Lamaque, que é um cara que busca preservar a classe dos advogados no topo da crista, né? Tem matérias, manchetes como essa, acaba manchando, né? É uma pena. Não há dúvida, né? Todos nós fazemos parte de alguma comunidade. Aliás, nós participamos de várias, né? Quando somos pais, na nossa condição de pais, participamos lá da comunidade escolar dos filhos. Quando na igreja, participamos da comunidade da igreja, eclesiástica, ou seja lá, dependendo da religião que professa. Como profissionais, participamos da comunidade dos nossos colegas. E todas as vezes que vemos algum tipo de mancha numa ovelha do rebanho, todo o rebanho, de algum certo modo, sai menor, fica menor do que era, né? Isso é lamentável. Lamentável. E olha, e a gente tem que ilustrar os bons profissionais, dar voz para os bons profissionais, porque é deles que nós temos que ter como um espelho. O caso do Antônio da Luz, tu tem uma conexão muito legal, assim, além da Farsul, tu faz uma conexão do interior. Semana passada tu estava lá em Pelotas, lá com o Alex. É bom Tava isso, ontem. assim. É ontem também, né? É ontem, tá? Prestigiando e levando um pouco do conhecimento, né, Antônio? E ontem à tarde o Brasil recebe essa notícia dos Estados Unidos. E eu agora estou lendo desde manhã, estou lendo coisa, não se sabe ainda bem o tamanho, se isso aí vai ser duradouro ou é apenas uma ameaça. Mas isso já impacta no Brasil para pensar ou repensar sobre as condutas que são utilizadas pelas embaixadas brasileiras e americanas, sobre os negociadores, mas tem uma pitada aí, pitada pesada, até a mão forte, da política influenciando esse negócio, né, Antônio? Não tenha dúvida, Fábio. Ontem, né, nós estávamos no nosso evento, lá um evento que a gente faz, são 3 empresas que promovem, é a minha, a Agromani, a Porteira Dentro, Sim. que é uma grande consultoria da parte agronômica, e a WR. E ontem, à tarde, o palestrante era o Marcos Troijo. O Marcos Troijo, para quem não lembra, foi o presidente do Banco dos BRICS, antes da atual presidente, que é a Dilma, né? Bah, que E ele legal, hein? é, sem dúvida, um dos brasileiros mais requisitados mundo afora para falar sobre geopolítica. É o cara que criou, por exemplo, o termo Trumpulence, né, que é a turbulência vinda do Trump. Era um cara mundialmente conhecido, um cara fantástico, e nós tivemos o privilégio de tê-lo ontem conosco, como Que bom palestrante. isso aí, hein? E foi bem na hora que esse cara que fala de questões geopolíticas e estava explicando tudo que está acontecendo no mundo para nós, sobretudo nos Estados Unidos, saiu a carta do presidente americano, daquelas coincidências, né, que a vida nos apresenta. Fábio, de lá para cá eu tenho refletido bastante sobre como que nós estamos reagindo e menos sobre o conteúdo em si. Porque, veja, tá muita gente. Eu estou muito preocupado que uma parte da imprensa brasileira ela está atribuindo o que está acontecendo ao estilo do presidente Trump. E isso me preocupa demais, demais, demais. Porque quando eu me apego a rótulos, eu não observo conteúdo.
É fácil eu dizer assim, não, o Trump é louco, em resumo, né? Sim. O presidente americano não bate bem da cabeça. Bom, quando eu faço isso, eu resumo uma coisa hipercomplexa Hum. numa palavra de um rótulo. É. Então, Só e, isso, e né? eu simplifico uma coisa que é impossível de ser simplificada. É. Aí eu começo a dar alguns passos para trás. Primeira coisa para gente olhar e sair fora dessa armadilha, porque tenho certeza que o teu ouvinte, o da acústica de uma maneira geral, mas o ouvinte do teu programa, é um cara diferenciado que reflete sobre as coisas. Vamos lá. É só o Trump? É só o Trump? É. A The Economist, que é a revista mais famosa de economia do mundo, uma revista inglesa, uma revista europeia, portanto, a Sim. revista de maior influência no mundo do ponto de vista econômico, ela não brindou agora, no final do mês passado, o Brasil com uma capa e apresentando uma série de questões referentes à postura do presidente Lula? É. Isto por acaso não aconteceu? O que que dizia, o que que dizia lá na matéria, né? Ela trazia não só questões da ordem pessoal do presidente, né? De coisas que ele falou, coisas que ele fez, Sim. mas também ela se referia também a atitudes, É. como, por exemplo, a carta que nós assinamos em defesa de Hamas, de Hezbollah, Sim. que são grupos terroristas. Sim, uma sucessão de coisas, né? Isso Da postura do Brasil em relação ao Irã, que é uma nação belíssima, lindíssima, com um povo educado, mas que está sendo governada por um grupo de ayatolás que comandam as forças iranianas e impõem ao povo iraniano um tipo de vida que nem todos estão dispostos a viver. É. A E esse Venezuela é outro assunto, né? A Venezuela também sempre A passando. nossa defesa intransigente da Venezuela e os absurdos que acontecem lá, assim como na Nicarágua, ou seja, esses apontamentos da The Economist mostram um presidente Lula enfraquecido internamente, com uma rejeição altíssima, e uma rejeição no exterior maior ainda. Sim. E a The Economist, ela tem, de cada 10 revistas, 10 edições atualizadas, 11 falam mal do Trump. Então, ou seja, não dá para... Nós estamos falando de grupos completamente distintos, grupos que não se entendem, que são aqueles representados pelo presidente Trump e o pessoal da The Economist. Eles não bebem a mesma água, eles Sim. não sentam à mesma mesa, mas eles chegaram nas mesmas conclusões. Será que o problema é só lá fora? Será que é somente o estilo do presidente Trump? Acho que não. Quando a primeira-dama fala um monte de asneiras e quando questionada, ela diz, não, eu estou falando e sou mulher e nenhum macho vai me calar, porque eu sou mulher. Não. Tu ser mulher, tu ser negro, tu ser branco, tu ser judeu, tu ser cristão, tu ser alemão, italiano, da comunidade LGBT, não interessa o que tu és. O que interessa é a função que tu estás ocupando e as coisas que tu estás falando. Ontem teve um fato em Brasília desagradável pra caramba, né? O presidente brasileiro com o presidente da Indonésia saindo, os jornalistas pediram para ele parar para fazer umas perguntas, que é normal, né? O quebra-queixo, né? E uma das perguntas foi justamente sobre a tarifa do Trump e veio a Janja lá atrás
né, dizendo os vira-latas, né? Ou seja, se referindo aos jornalistas que estavam de plantão, que cobrem o Palácio do Planalto dia e noite, né? Que é a função deles, eles estão exercendo o trabalho deles, eles fazem isso com o presidente Lula, fizeram com o presidente Bolsonaro, fizeram com o Temer, fizeram com a Dilma, fizeram com o Lula 2 e Lula 1, fizeram com o Fernando Henrique, e vão fazer com o próximo, porque é a função deles fazer. E eles foram ofendidos pela primeira-dama, que acha que porque é mulher, ela pode abrir a boca e dizer qualquer despautério. Inclusive, palavrões para o Elon Musk, que à época era membro do governo americano. E aí, então, por que eu estou trazendo este fio? Porque muita gente está surpresa com o que aconteceu. Mas eu não sei onde é que essas pessoas que estão surpresas estavam. Porque o presidente americano assumiu o governo americano há um pouco mais de 6 meses, e até esta data de 10 de julho, Fábio, não tem um embaixador americano nomeado no Brasil. Que é uma coisa... Nós não recebemos ainda, o nosso país ainda não tem a nomeação do embaixador americano. Ou seja, nós, seja pela visão dos Estados Unidos, seja pela visão de outros países do mundo ocidental, nós estamos marginalizados. Nós estamos sendo tratados como párias. Nós estamos nos aliando ao que há de pior nesse planeta, que é terrorista, que é autocrata, que é ditador, que são pessoas que não respeitam as liberdades individuais e os direitos humanos. É esse tipo de países que o Brasil tem dado suporte. E, consequentemente, chega uma hora que aparecem tarifas como essa que nós estamos sendo submetidos, que eu espero que o Brasil tenha muita cautela, não pense em retaliar. O problema é que o Brasil, né, Antônio, desculpa te atrapalhar, mas o problema é que o Brasil não é os embaixadores, não é os economistas que se manifestam nessas frases que tu falaste aí, né, que foi... isso parece que personaliza uma pessoa que tem uma revolta, que quer chamar atenção para si, só que briga com alguém que tem de tamanho desproporcional com o tamanho do Brasil, e é isso que eu queria te perguntar. Essa negociação só se vai para uma pessoa, para o presidente Lula. O que o presidente Lula vai se manifestar? Não estão perguntando para os economistas, para os embaixadores, que são aparentemente pessoas que têm um trato, têm uma escola de relação econômica, social com outros países, né, Antônio? E aí a bravata vem antes da definição, da melhor definição possível para o Brasil, né? Fábio, eu vou usar um exemplo simplório, mas que talvez explique o meu entendimento. Imagina um casal que não passa por um bom momento. E tem aquelas... E que chega naquele ponto, assim, ó, que tudo que um falar para o outro neste momento vai ser pior. O que é o ideal nestas situações? As pessoas se deem um momento para não estabelecerem uma discussão, porque vão terminar encontrando um ponto para divergir e aquilo ser potencializado, e entra o pessoal do deixa disso, né? Entra o pessoal, entra lá os familiares, os amigos próximos, que conversam com um separadamente, o outro separadamente, e começa a construir um ambiente para que as coisas se acertem. Eu acho que nós precisamos disso. Quanto menos o presidente Lula falar, melhor. Quanto menos a nossa primeira-dama falar, melhor. Porque isto não ajudará. Não ajudará. A gente precisa de diplomacia. Só para nós termos uma ideia, ontem o governo brasileiro ameaçou retaliar. O PIB do Brasil, em dólares, é na casa aí de 2 trilhões e 300, 2 trilhões e meio, a depender da cotação do câmbio. Tá? A Apple, que é uma empresa americana, uma única empresa americana, fatura 3 trilhões. Então, uma empresa americana fatura mais do que o PIB do Brasil. Tu vai realmente querer entrar numa guerra comercial com esses caras?
Só se estiver doido da cabeça, né? Se quiser ir por esse lado, nós só temos a perder. O Brasil não existe para os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos existem para nós. Deixa eu só te colocar uma informação aqui, ó, que eu não confirmei com coisa oficial, mas dizem que estão pedindo cadeia de rádio e TV hoje à noite para a manifestação do presidente Lula, que vai reafirmar a independência e conclamando união nacional do povo brasileiro. Será que isso vai ser? Agora acabou de sair. Tu está pedindo para que não fale mais bobagem para tentar acalmar o ânimo, né? O presidente Lula está fazendo algo que ele sempre fez muito bem. E o partido dele sempre foi muito bem, que é fazer campanha política e ganhar eleições. Nisso, o presidente Lula é craque. Ninguém tira dele os méritos dele. Ele vai tentar fazer uma coisa populista, demagógica, para tentar unir o país em torno dele, porque no que vem tem eleição. A questão que é o que países fazem, geralmente as republiquetas elas fazem isso. Elas usam um inimigo externo, né? Elas apresentam um inimigo externo para fazer uma união interna. Isso é mais velho do que caminhar para frente. Então, eu espero que o povo brasileiro tenha a maturidade de entender essas coisas. E o presidente americano, ele citou também questões internas que são discutíveis, tá? Agora, de novo, eu quero não quero focar no mensageiro, eu quero pensar na mensagem. Hoje nós estamos tendo um processo do ex-presidente da República, o Bolsonaro, que na minha opinião só não deu um golpe porque não conseguiu, na minha opinião. Agora, planejar não é crime. Pensar em não é crime. No Brasil, executar é crime. E o que está acontecendo hoje no Brasil é que está sendo roubado dos brasileiros a oportunidade de ver um ex-presidente ser julgado de maneira independente. Porque um juiz como Alexandre de Moraes, que ele é quem acusa, quem orienta o Ministério Público Federal, quem é réu, aliás, quem é réu não, quem é vítima, e quem julga, me desculpa, isso é qualquer coisa, menos um julgamento justo. Não é. O cara perguntar, não, mas e o que eles falaram de mim lá naquela reunião? Não, mas somente o juiz. Então, isto é assim, ó, é de uma panaceia, isso é de uma esculhambação, isso é de uma coisa assim, lamentável. E aí nunca nós vamos saber se o ex-presidente Bolsonaro e seu grupo realmente tinham a intenção de fazer ou não, porque o julgamento não está sendo justo. O que está sendo feito do ponto de vista da retirada das nossas liberdades individuais para que a gente possa nos manifestar com liberdade, como funciona no Ocidente, por parte dessas decisões que o Supremo Tribunal Federal tem tomado, ocupando um espaço que não é dele, mas do Congresso, isto é bárbaro. E o Congresso está se diminuindo, né? Que coisa, né, Antônio? É uma pena isso, né? Uma força política bem dividida no Brasil, né? Porque tem deputado do norte ao sul, mas dividida por uma pessoa que se elege cheio de promessa, naquela miscuidade, naquela coisa. Eu fico pensando o seguinte, como nós estamos ruim de gente que representa uma entidade chamada Congresso Nacional, né? Nós temos ótimos nomes, mas temos muitos nomes ruins, né? E parece que os bons se omitem ou são minoria, a gente não sabe, eu acho que com certeza. Não sei. Agora, o fato é que quando a gente não coloca o filtro do mensageiro e foca apenas na mensagem, a gente e faz um exercício de se olhar em terceira pessoa, né? Por exemplo, quando a gente vê países que recebem sanções internacionais, sempre quando a gente olha, o Irã está recebendo uma sanção, não sei, a Nicarágua, a Venezuela, a gente sempre olha, não, mas realmente faz sentido, olha o que esses caras estão fazendo. Agora quem está recebendo sanção somos nós. E lá nesses países, sempre o presidente, o demagogo, sempre é um demagogo, sempre é um populista,
ele tenta unir o povo no entorno dele, ele tenta fazer aquela coisa do inimigo externo e tal. Será que nós vamos ir por esse caminho também? E tu sabe que agora eu estou lendo umas manchetes e há claro que aqui tem a imprensa positiva, que quer tentar entender, mas tem uns que querem botar gasolina, né? Por alguns interesses, né? Mas aqui, por exemplo, o Estadão acaba de botar matéria aqui. O governo estuda fim de patentes de medicamentos americanos. Todas as manchetes é para criar uma retaliação de alguma forma para piorar a relação, né? Acontece, Fábio, que nós exportamos aqui no Rio Grande do Sul, mais de 5% de tudo que a gente vende vai para os Estados Unidos. O nosso principal produto, que são produtos florestais, vai para os Estados Unidos. Estou falando em relação à região, tá? Sim. A região de Camaquã é uma região abençoada por investimentos imensos do setor florestal. Sim. Produção de celulose, enfim, inclusive está sendo um grande investimento aí na região. A maior empresa gaúcha é uma empresa de celulose, que é a CMPC. A expansão será o maior investimento da história do Rio Grande do Sul. Os Estados Unidos é um país extremamente relevante na compra desses produtos da gente. Aí eu te pergunto, nós podemos abrir mão disso? Não, não podemos. Nós vamos ser taxados em 50%. Isso faz sentido para nós? Não, não faz. Então, é muito fácil para um governante, para um servidor público, alguém que recebe um salário do poder público, tomar uma decisão retaliatória se não é no dele que vai arder. Não é no olho dele que vai pingar a pimenta. Vai ser do setor privado, que precisa do mercado americano para comprar o nosso aço, o nosso alumínio, a nossa soja, as nossas carnes, os nossos produtos florestais, o nosso fumo e assim por diante. Aqui, a cada hora que vai passando agora, nós vamos ter que entender o que vai acontecer. A grande preocupação agora é saber como vai reagir, né? O Brasil já fez ações e agora os Estados Unidos está fazendo a dele. Nós queremos ver o que vai acontecer, né, Antônio? Desde que não prejudique mais a população brasileira. E nós temos que segurar o facho de não falar alguma coisa que venha nos arrepender judicialmente também, né? Ou até... Pois é, verdade. Até isso, nós temos que tentar segurar. Amigo Antônio, o que já é uma ditadura, né? Amigo... O que já demonstra que já não temos mais o pleno gozo das nossas liberdades individuais. O fato de ter medo e ter que medir o que vai dizer, já não, ainda pode não ser uma ditadura completa, mas com certeza não é uma liberdade completa. Não, não é. Antônio da Luz, muito obrigado pelo carinho e torço para que vocês aí da Farsul também, nessas análises, identifiquem coisas mais positiva do que negativa aí que nós precisamos, viu? Tomara. Nós também é tudo que nós queremos. Exatamente. Um abraço a todos, um ótimo dia.